Povo do singular. Então, nós temos aí o primeiro exercício, né? Na verdade, ele coloca novamente o exemplo da Estátua da Liberdade, que eu comecei explicando a matéria com ela, né? Que o que acontece na Estátua da Liberdade? É uma estrutura feita de cobre metálico, CU0, na forma sólida, que com o passar do tempo vai reagindo com o oxigênio do ar, tá? E essa reação, que a gente chama de reação de oxidação, ela vai incorporando também um pouco de água e ela forma hidróxido de cobre. Isso está exemplificado ali na equação 1, tá certo? Esse hidróxido de cobre, com o tempo, ele reage com gás carbônico, que também tem na atmosfera, e ele vai formando carbonato de cobre, que a gente conhece, turma, por azinhavre ou zinabre, né? Um nome bom para pôr no cachorro, né? Azinhavre ou zinabre, né? Então, esses dois nomes, eles correspondem a essa camada azul que se forma sobre a estrutura de cobre. Por que é a camada? Não é o cobre todo que se transforma nisso? Não. Esse fenômeno, turma, ele é superficial. E ele ocorre de uma forma tão homogênea que ele serve de proteção. O cobre metálico que está por baixo dessa camada não vai se oxidar mais. Então, ao mesmo tempo que a estátua ela vai se oxidando na sua superfície e ela foi ficando aí azulada, por dentro dela ela ainda tem a estrutura avermelhada. Só que essa camada azulada ela serve de bloqueio para o oxigênio, ela serve de proteção, tá? Então, nós temos aí a equação 1 e 2. E ele pergunta, turma, para a gente verificar se essas equações, 1 e 2, se elas são equações de oxirredução, tá? Identificando os elementos que sofrem oxidação e os que sofrem redução. Quem é agente oxidante e quem é agente redutor, tá? Eu vou começar a corrigir, depois eu abro para dúvida, beleza? Então, vamos lá. Então, olha, a primeira reação, né, ou a equação 1 lá em cima, eu vou colocá-la aqui embaixo, tá? Então, 2Cu na forma sólida, oxigênio gasoso, 2 águas, que eu esqueci de colocar, que é líquido, e 2 hidróxidos de cobre na forma sólida. Quando eu vou fazer a identificação, se é uma reação de oxirredução ou não, eu tenho que identificar elemento por elemento químico e verificar se algum deles sofreu oxidação e redução. Não tem reação que sofra só oxidação ou só redução. Os processos, turma, são os dois simultaneamente. Porque se um elemento químico perde elétron, é porque o outro está recebendo, tá? Não tem como um elemento químico pegar um elétron e jogar para o espaço. Imagina um jogo de basquete, por exemplo, né? O LeBron James está lá jogando basquete, chega no meio da quadra, ele joga a bola para cima, para direção nenhuma. Ele não vai fazer isso. Ele vai arremessar a bola onde? No cesto, né? Lá na tabela. É a mesma coisa com o elemento que do elétron. Ele joga o elétron diretamente para o outro que vai receber, né? Então, o elemento químico não chega no meio da reação e joga o elétron para cima, né? Como um jogador de basquete, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, a gente identifica o elemento que sofra oxidação e o elemento que sofra redução. Agora, no caso dessa reação aqui, é fácil da gente ver, porque tem substâncias simples. Sempre quando tem substância simples, turma, 99,9% de chance de ter uma oxidação e uma redução. Por quê? Porque elementos que têm carga zero, eles mudam de carga eletrônica. Então, aqui, o cobre, na forma sólida, ele é uma substância simples, porém, portanto, NOx zero. O gás oxigênio também é uma substância simples, portanto, NOx zero. No caso da água, turma, a água é carne de vaca. Por quê? Porque o hidrogênio a gente sabe que é +1. E o oxigênio a gente já sabe que é -2. A água nunca muda, tá? E aí, agora, a gente vai olhar com cuidado o hidróxido de cobre, tá? Porque eu ensinei vocês aquele monte de regrinha, né, para a gente determinar NOx, mas nós, químicos, nós temos um macete, tá? A gente tem aí uma gambiarra que a gente faz para determinar os NOx. E eu deixei para ensinar isso vocês depois.
Que gambiarra é essa? Dá uma olhada ali na água, tá? Na água, turma, você pega os índices aqui embaixo, né? Ó, aqui é H2O1. Tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. O que eu faço com esses números de átomo embaixo? Eu multiplico, turma, em X de baixo para cima. Olha, presta atenção. O 2 da água, ele vai subir, do hidrogênio, desculpa, o 2 do hidrogênio, ele vai subir aqui na diagonal em cima do oxigênio. É sempre na diagonal ascendente. Então, ó, o 2 vai subir aqui. Como o oxigênio é ametal, ele vai ficar negativo. Então, o 2 vira menos 2. O 1, turma, que é o número de átomos aqui do oxigênio, vai subir do lado esquerdo em cima do hidrogênio. E ele sobe positivo, fica mais 1. Aí você fala, poxa vida, bateu, porque o hidrogênio é da coluna 1A, o oxigênio é da coluna 6A. Exatamente, ele bate com as regras de Knox, tá? Digamos que 90% dos compostos seguem essa regra, tá? É uma regra muito fácil para a gente determinar os NOx. Não só de elementos químicos, como de cátions e ânions também, tá? Quer ver um exemplo? Agora, ó, o CuOH2. Dá uma olhada ali, ó, na fórmula CuOH2. O Cu é o cobre. O cobre é um metal, metal é positivo. Se o metal é positivo, ele é um cátion. E o OH, turma, o oxigênio é ânion, né? E quando ele está com hidrogênio, ele forma um ânion, né? Quer dizer, o oxigênio, desculpa, é um ametal, oxigênio é um ametal, ele se junta com o hidrogênio, ele forma um ânion, que é a hidroxila. Então, o cobre é um metal positivo, a hidroxila vai ser negativa. Então, o que eu faço? Eu vou olhar os índices. O cobre, turma, no pezinho do cobre lá embaixo é o número 1, porque tem um átomo de cobre. E tem 2 hidroxilas. O que eu faço com elas? Eu multiplico em X de baixo para cima, assim, ó. Multiplico na diagonal. Então, veja, o 1, turma, ele vai parar na hidroxila. Então, o NOx da hidroxila será menos 1. E o 2, turma, eu vou multiplicá-lo na diagonal, ele vai parar em cima do cobre mais 2. Acabou. Já determinei o NOx dos dois íons, do cátion e do ânion. Não preciso usar aquela regra igual a 0, tá? Não preciso. Assim é muito mais fácil, tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Até aqui tudo bem? Não tem nenhuma dúvida? Deixa eu baixar aqui. Não. Agora, turma, eu vou pegar essa equação aqui e eu vou jogar ali em cima, tá? Então, ó, olha bem essa equação, eu vou pegar ela igualzinha e vou jogar aqui, tá? É a mesma reação, tá? Peguei ela de baixo e joguei ela lá em cima, para poder desenvolver o resto do exercício. Então, ó, 2 cobre 0, substância simples, oxigênio 0. Aí, na água, o hidrogênio é sempre mais 1, e o oxigênio da água é sempre menos 2. Eu acabei de determinar o NOx do cobre, que é mais 2, e a hidroxila é menos 1. Agora, veja, turma, perguntinha, por que a hidroxila é menos 1? Se a gente for olhar dentro da hidroxila, olha aqui comigo com cuidado, ó. Dentro da hidroxila, aqui, ó, desse parênteses, desse íon, o oxigênio vale menos 2, tá? Na hidroxila, oxigênio sempre vale menos 2, que é a carga dele normal, oxigênio menos 2. E o hidrogênio, turma, vai valer mais 1, como aqui, mais 1, hidrogênio mais 1. Pergunta, quanto que é menos 2 mais 1? Menos 2 mais 1 é menos 1. Por isso que o NOx da hidroxila é menos 1. Você pode determinar dessa maneira, ou você pode determinar em X, como eu fiz no slide anterior, tá? São maneiras diferentes de determinar o NOx. Então, nesse caso, né, eu tenho o NOx da hidroxila inteira, que é menos 1,
Mas na hidroxila, o oxigênio é -2 individualmente e o hidrogênio é +1 individualmente, tá? Vejam, turma, eu não estou multiplicando pelo número de átomos. Aqui, 2, 2, aqui é 2, esses números aqui não me importam. Eu só estou vendo a carga eletrônica original dos elementos, tá? É isso que eu vou utilizar para avaliar oxidação e redução. Beleza, acabei de fazer isso aí. O que eu vou fazer agora? Como diz a professora de português, eu vou ver quem varia. Não, estou brincando, ela vai me matar. Eu vou ver quem varia, né? Então, quais são os elementos que variam o NOx? Então, veja, primeiro, o cobre. O cobre, turma, ele está indo de 0 para +2. Então, está aumentando o NOx, está aumentando a carga eletrônica. Está indo de 0 para +2. Quando esse fenômeno ocorre num elemento químico, eu digo que esse elemento químico está sofrendo uma oxidação. A oxidação nada mais é do que o aumento de carga eletrônica ou aumento de NOx de um elemento químico. Beleza? Ótimo. Então, o cobre de 0 foi para +2. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer a mesma coisa com o outro elemento. Por quê? Se um sofre oxidação, certamente algum outro vai sofrer redução na mesma reação, que é o caso do O2. O O2, turma, que tem carga zero, olha lá dentro da hidroxila. O oxigênio da hidroxila, ele é -2. Então, o oxigênio do reagente, do gás, ele foi de 0 para o oxigênio de dentro da hidroxila, -2. De 0 para -2, o valor numérico está diminuindo. Então, está havendo uma redução. Redução é a diminuição da carga eletrônica ou NOx de um elemento químico, tá? Então, lembrem-se, turma, numa reação química, sempre vai ter oxidação e redução ocorrendo simultaneamente, tá? Vocês podem me perguntar, toda reação química é de óxido-redução? Não. Reações de óxido-redução, turma, são algumas em especial, em que há transferência de elétrons. Lembra que o elemento que sofre oxidação, ele perde elétron, e o que sofre redução, ganha. Nem todas as reações químicas ocorrem por transferência de elétrons. Algumas não acontece nada, tá? Os elétrons, os elementos mudam de lugar, mas os elétrons ficam lá, todos no seu estado quietinhos, tá? Então, isso aqui é uma reação de oxirredução. Agora, o elemento químico que sofreu oxidação, ele está induzindo a redução do outro. Então, quer dizer, o cobre que está sofrendo oxidação, ele vai induzir ou provocar a redução do oxigênio. Portanto, o cobre é um agente redutor. E quem que é o redutor? É o reagente, é o Cu0, tá? Então, o cobre do reagente, ele é um agente redutor, porque ele vai provocar a redução do oxigênio, tá? Agora, por outro lado, né, a gente tem lá o oxigênio sofrendo redução, de 0 para -2. O oxigênio, turma, ele sofre redução, né? E ele vai induzir o cobre a sofrer oxidação. Portanto, o oxigênio, o O2 do reagente, será o nosso agente oxidante, tá? Então, como diz a rainha da Inglaterra, always, né? Sempre que houver oxidação, esse elemento químico é o agente redutor. Sempre, quando o elemento químico sofrer redução, esse elemento químico ou substância é o agente oxidante, tá? E isso aí vocês têm que saber, tá, turma? Essa parte é super, hiper, mega, blaster importante. Vocês têm que saber isso. Para a próxima aula, além dessa correção que eu estou fazendo, façam os exercícios do TMTC, tá? Vocês vão me prometer que vocês vão fazer esses exercícios para a próxima aula, tá bom? Uns segundinhos aí para vocês anotarem, enquanto eu tomo minha golinha de água.
Olha, em 5 aulas tomei quase a garrafa inteira. Beleza, turma? Uns segundinhos eu já tiro. Pronto? Beleza? Deu tempo? Se eu for muito rápido, precisar, eu volto o slide, tá? Alguma pergunta, turma? Alguma dúvida? A Agatha está falando que beleza, dá um joinha. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta a mais? Luana Vitória, tudo beleza? A Luana Marçola falou que tá, a Agatha já tinha falado. Então tá bom, turma, posso continuar, né? Então vamos continuar a correção. A gente viu a equação 1, veremos agora a equação 2. No caso da equação 2, eu já coloquei aqui os valores, né? Veja, o CuH2 a gente fez no slide anterior. O 2 eu passei na diagonal, positivo, e o 1 eu passei na diagonal, negativo. Então, ó, o NOx da hidroxila é menos 1, o NOx do cobre é mais 2, tá? A gente fez, em algumas aulas atrás, a determinação do NOx, do carbono no CO2, né? Lembra, o oxigênio, turma, ele vale menos 2, que está na coluna 6A. Mas aqui tem 2 oxigênios. 2 vezes menos 2, menos 4, tá? E o carbono, que tem NOx variável, ele vai valer X. Eu vou determinar o NOx do carbono, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui no chat de vocês o que eu estou fazendo aí, ó. Eu estou determinando, turma, o NOx do carbono no CO2. Então, veja, eu vou chamar, tem um átomo de carbono, então vai ser 1 vezes X, e eu vou fazer mais, tem 2 átomos de oxigênio, e cada um vale menos 2. Tudo isso igual a 0. Então, olha, anotem essa equação se vocês quiserem, tá? Então, um átomo de carbono vezes X, que é o NOx do carbono, que eu não sei, tá? E aí, o oxigênio tem 2 átomos de oxigênio e cada oxigênio vale menos 2. Então, vai ficar X menos 4 igual a 0. Tá? X menos 4 igual a 0, portanto, X igual a mais 4. Então, o carbono, turma, o NOx dele vai ser mais 4. Lembra, turma, que tem 4 elementos que quando você olhar, você faz assim, que elemento é esse? Né? O que elementos são esses? O carbono, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses 4 elementos, turma, quando você vira exercícios com eles, desconfia. Chama eles de X, porque eles mudam muito o NOx, tá? Mas você fala, o carbono está na coluna 4A, então ele é mais 4. Geralmente sim, mas ele tem NOx variável. Nitrogênio, fósforo, enxofre também, tá? Então esses 4 elementos aí, tem que tomar muito cuidado com eles, tá bom? Posso continuar? Então vamos lá. Então, vejamos, eu determinei aqui o NOx do carbono, tá? Que eu mostrei lá no chat. Então, X igual a 4, tá? Agora, aqui, turma, aqui mora um pequeno problema. Porque você veja, tem Cu, CO3. Lembra que eu falei para vocês? Quando tiver 3 elementos, a gente determina o do meio. Acontece, turma, que o cobre tem carga eletrônica variável, porque ele é um metal de transição. Os elementos que estão nas colunas B, com exceção do zinco e da prata, o zinco é mais 2, a prata é mais 1. Todos os outros elementos de transição, eles variam o NOx, não dá para confiar. Então, o cobre não dá para confiar, o cobre não dá para confiar, o carbono também não dá para confiar. Aí você fala, e o que eu faço?
Aí, turma, você vai olhar na tabela de cátions e ânions. O CO3 é um ânion. Esse ânion CO3 é o ânion carbonato. O CO3 carbonato, o NOx dele é -2. Isso é tabelado, isso é conhecido, tá? E aí, o que você vai fazer? Você olha na tabela, CO3 carbonato, CO3 carbonato, carbonato tem NOx -2. Se o carbonato CO3 é -2, quanto que vai valer o cobre? +2, porque a soma dos NOxes, do cátion e do ânion tem que dar 0. Isso é uma substância química, não é um íon, esse material todo. Então, como ele não tem carga eletrônica, a soma de tudo é 0. Então, se o íon carbonato é -2, o íon cobre só pode ser +2, tá? Porque esse aqui é um ânion, CO3, negativo, e esse é um cátion positivo. A soma das cargas de cátion e ânion tem que ser 0. Então, veja, eu usei, turma, essa regrinha para poder determinar o NOx do cobre, porque senão eu vou ter duas incógnitas, eu vou ter cobre e carbono, aí não dá para fazer. Então, pela regra dos íons, eu determino o NOx desse íon para determinar o NOx desse cátion. Depois que eu fizer isso, aí, turma, eu corro para o abraço. Por quê? Porque aí o único desconhecido vai ser o carbono. E o carbono, eu vou chamá-lo de X. Então, quantos átomos de cobre eu tenho? 1 vezes +2, +2. O cobre vale X, que eu não sei o NOx, só tem um cobre. Tem 3 oxigênios, que cada oxigênio vale -2. Ah, mas esse -2 aqui não é, porque isso aqui é NOx do CO3. Mas eu sei que o oxigênio vale -2. Então, 3 vezes -2, individualmente, -6. Isolo X, X igual a 4. Compostos como esse CuCO3, a gente determina em 2 etapas. Primeiro o NOx dos íons e depois o NOx do elemento do meio, tá? Depois o NOx do elemento do meio. Por que eu fiz isso mesmo? Porque eu tenho um carbono junto com um metal de transição. Eu não tenho certeza do NOx do carbono, eu não tenho certeza do NOx do cobre. Por isso que eu faço essa macaquice, né? Tô brincando. Eu faço essa regrinha de 2 etapas. Primeiro eu vejo o NOx do ânion, depois eu rebato o NOx do cátion, porque a soma dos dois tem que ser 0. E aí, o elemento do meio é X, essa regrinha vocês já conhecem, e eu determino o NOx do carbono, que é 4 também, tá? Eu vou esperar vocês anotarem aí direitinho, eu vou abrir para ver se tem alguma dúvida nesse caso, tá? Uma regra, turma, uma regra não, uma dica. Quando eu era estudante, que eu tinha a idade de vocês, o que eu fazia? Eu estudava química, né? E eu lembro que tinha uns colegas, a gente vai ter que decorar as cargas eletrônicas de todos os ânions para eu poder saber dos cátions. Turma, eu lembrava do ácido. Então, qual que é o ácido do carbonato? É H2CO3. O número de hidrogênios é a carga eletrônica negativa, tá? Por exemplo, HCl, né, tem um hidrogênio, Cl é -1. H2SO4 tem 2 hidrogênios, o SO4 é -2. H2CO3, 2 hidrogênios, CO3 é -2. Por exemplo, H3BO3, 3 hidrogênios, o BO3 é -3, tá? Eu usava essa regra, foi uma regrinha que eu otimizei, assim, e eu não errava, né? Porque eu achava muito fácil, porque eu lembrava dos ácidos desses ânions, tá? Isso ajuda muito para você fazer os exercícios de NOx, tá? Vamos ver lá. Perguntas? Nenhuma pergunta?
Giovana Roberta não dorme. Quem mais aí tem pergunta? Tô brincando. Não tem perguntas? Então tá bom, vamos continuar. Bom, turma, faltou a água. A água, a gente sabe que o hidrogênio... Opa, não coloquei. A gente sabe que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Agora, veja, existe variação de NOx nesse exercício? Ou nessa equação? Cobre mais 2, cobre mais 2. Carbono 4, carbono 4. O hidrogênio é mais 1, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, menos 2, menos 2. Então, turma, nessa reação, na equação 2, não ocorre variação de NOx, tá? Não ocorre variação de NOx. Só ocorre na equação 1. Na equação 2, não ocorre. Então, nessa equação química, não ocorre variação de NOx, não tem agente oxidante, não tem agente redutor, não há oxidação e não há redução, tá? Não tem nada disso, porque os NOx dos elementos químicos não mudam, tá? Eles não se alteram, tá bom? Aqui embaixo está chovendo. Porque aí em cima choveu hoje já, né? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Não? Pessoal, vocês estão acompanhando? Tá de boa essas regras? Tá tranquilo, né? Então tá bom. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Eu fico aqui meio na sofrência para saber se vocês realmente estão entendendo. Então tá. Então agora, vamos lá para o exercício número 2, tá? Turma, eu estava falando para os outros alunos, né? Quando eu era criança, às vezes eu ia na casa de alguns amigos, assim, dos meus pais, o pessoal ia fazer jantares, né? E eles serviam lá em travessas de prata, né? Hoje em dia quase ninguém faz isso, né? O pessoal usa muito plástico, muito Duralex, né? Usa louça também, claro, né? Mas prata foi caindo em desuso. Por quê? Porque dá o maior trabalho para você polir a prata. Porque a prata, turma, ela reage com o oxigênio do ar, a prata metálica, né? E ela vai começando a escurecer, né? Meninas aí que tem, rapazes também, às vezes tem lá alguma correntinha, alguma coisa de prata, ela começa a escurecer com o tempo. No caso, turma, de travessas de comida, elas têm uma capacidade de escurecer mais rápido, porque alguns alimentos têm enxofre, tá? Alguns alimentos têm enxofre. E o enxofre, ele reage mais rapidamente com a prata, tá? Que alimentos que têm enxofre? Ovo e cebola, tá? Então, você fazer uma salada com cebola e colocar numa travessa de prata, você vai escurecer essa travessa de prata. A mesma coisa, vou fazer uma salada russa, vou colocar lá um monte de ovo. Um abraço também. A tua travessa de prata vai começar a escurecer mais rápido, porque tanto o ovo quanto a cebola tem enxofre, e junto com o oxigênio do ar, acontece essa primeira equação aí, tá? E a prata da prataria de casa é representada pelo AgS, que é a prata metálica na forma sólida, tá? Aí você fala, bom, escureceu, joga fora? Não, claro que não. O que eles faziam antes? Eles poliam, tá? E à medida que o tempo foi passando, eles começaram a adotar uma substância química para polir, que o pessoal chama, assim, de caol, né? Vocês têm no supermercado lá o caol, então você põe o caol, você consegue fazer o polimento, né? Mas o que tem no caol? Tem sais de alumínio, principalmente alumina, que é um óxido de alumínio. Então, você tem lá cristais de alumínio também, né? Tem alumínio metálico, e ele ajuda a fazer o desgaste dessa camada que foi oxidada, tá? Para vocês terem uma ideia, tem uma pasta de dente mais antiga, que eu acho que vocês não escovaram os dentes com ela, porque ela já saiu
já faz um certo tempo, que ela se chamava Colinos. E a Colinos, turma, ela usava, segundo a lenda, ela usava alumina também, né? Então, quando você ia escovar os seus dentes, a alumina ajudava a desbastar e o dente ficar mais branco, né? E é justamente isso que acontece na segunda equação. Então, você tem lá o sulfeto de prata, Ag2S, que é essa camada que se forma, que escurece, que é o sulfeto de prata. Aí você passa lá o caol, né, que tem lá o alumínio, e você restitui a prata metálica, que é o AgS, ela fica brilhante novamente. E aí, turma, ele pergunta, as equações apresentadas podem ser consideradas de oxirredução? Sim ou não? O que a gente tem que fazer? Determinar o NOx de cada um desses elementos. Como tem em substância simples, com certeza tem oxirredução, tá? Então, vamos lá. Na primeira equação, a prata é zero, porque é uma substância simples. O gás oxigênio é zero, porque é uma substância simples. Aqui o H2S, vamos fazer a regrinha de multiplicar em x? O 2 sobe, negativo, menos 2, na diagonal. E aqui embaixo, no pezinho do enxofre, é 1. O 1 sobe na diagonal, positivo, porque hidrogênio é positivo. Matei, ó. O hidrogênio é mais 1, o enxofre é menos 2. Vamos olhar aqui, ó, a prata. Aqui embaixo, no Ag, na prata, tem 2, e aqui embaixo, no enxofre, tem 1. Então, esse 1 na diagonal sobe positivo, esse 2 na diagonal vai negativo. Então, veja, a prata é mais 1 e o enxofre é menos 2. E no caso da água, a gente sabe que o NOx não muda. O hidrogênio é sempre mais 1, coluna 1A, o oxigênio é sempre menos 2, coluna 6A. O que eu tenho que enxergar agora? Quem varia, né? Então, turma, eu vou pegar esses NOx e eu vou olhar deles quem é que varia de reagente para produto. Então, vamos lá com muita calma, né? A prata, turma, era 0 no reagente e no produto ela se torna mais 1, tá? De 0 para mais 1, houve aumento de NOx, ou aumento de carga eletrônica. Então, a gente diz que a prata sofreu oxidação, tá? Então, nessa primeira equação, a prata vai de 0 para mais 1. Então, a prata oxidou, ela sofreu oxidação. O elemento químico, né, no caso, a prata, que sofreu oxidação, ela é o agente redutor. Então, esse AgS aqui é o agente redutor. É sempre o reagente, tá? Então, o Ag0, sólido, é o agente redutor. Ele sofreu oxidação, então ele causa redução do outro elemento, então ele é o agente redutor. No caso do oxigênio, turma, ele foi de 0, que era gasoso, para menos 2 da água, tá? 0 para menos 2. Então, o oxigênio aqui sofreu redução. Repetindo, ó, o oxigênio, o gás, foi de NOx 0 para NOx menos 2. Ele sofreu redução. Então, o gás oxigênio é o agente oxidante, porque ele vai provocar a oxidação da prata. Tudo bem? Belezinha, turma? Alguma pergunta? Ô, Pro, mas você não tinha falado que não era para usar o número molecular? Então, Caterine, a gente não usa. Mas esse é um macetezinho que nós químicos fazemos, tá? A gente usa para determinar o NOx. Mas isso é um macete, não é uma regra oficial, tá? É só um quebra-galho, tá? Para você não precisar, Caterine, decorar aquele monte de regra de NOx, tá? Ele funciona muito bem, essa regrinha, tá? Usando o número de átomos embaixo, tá bom? É um macete que a gente usa, tá? Isso não impede que você, não vai impedir de você saber as regras de NOx. Mas, assim, para você fazer uma determinação rápida na reação química, funciona muito bem, tá? Você consegue fazer a determinação rápida, falou? Isso aí. Mais nenhuma pergunta? Então, vamos continuar. E aqui embaixo, turma? Ó, Ag2S. Então, ó, eu já tinha determinado aqui em cima, né? Então, ó, o 2 sobe negativo, fica menos 2.
o 1 vem positivo na diagonal, né? Estou multiplicando em x. Então, o 2 vai para o lado de lá negativo, o 1 para o lado de cá positivo, que é metal. Mais 1 menos 2. Alumínio, substância simples, na forma sólida, carga zero. A prata, substância simples, na forma sólida, carga zero. E aqui, sulfeto de alumínio. Vou multiplicar em x, ó. O 2 sobe menos 2, o 3 sobe mais 3, tá? Então, em situações como essa regrinha de multiplicar em x, de baixo para cima, ajuda muito, tá? Ajuda bastante, tá bom? Então, vamos lá. 3 mais 3, lado esquerdo, 2 menos 2, porque aqui é a metal, ele fica negativo, tá? Muito bem, determinei todos os NOx. Vamos ver quem varia? Primeiro a prata. A prata está indo de mais 1 para prata 0. A prata está sofrendo redução, tá? Mais 1 para 0, prata sofre redução. Ou seja, o Ag2S é o agente oxidante. Porque a prata do Ag2S sofreu redução. Então, ele é o agente oxidante. Agora, se eu olhar o alumínio, ele foi de 0 para mais 3. Vou repetir, o alumínio, do reagente 0 para mais 3. O alumínio sofreu, durante a reação química, uma oxidação. Veja, o NOx do alumínio aumentou. Então, se o NOx aumenta, ele sofre oxidação. Se o alumínio sofre oxidação, então esse alumínio 0 aqui, ele é o agente redutor, porque ele provoca a redução da prata, ele provoca a redução do outro elemento, tá? Então, veja, a prata sofreu redução, é o agente oxidante. O alumínio sofreu oxidação, é o agente redutor, tá? Pessoal, façam o TNTC hoje, né? Façam o TNTC hoje. Ó, as equações apresentadas podem ser consideradas de oxirredução? As duas, tá? As duas são de oxirredução pelos motivos que eu apresentei, né? Existe aumento e diminuição de NOx na mesma substância. E só para corrigir o último, não tem mais um minutinho, explique porque o contato com alguns alimentos de cheiro característico, como o ovo e a cebola, pode causar o escurecimento de objetos de prata mais rapidamente. Por que, turma, o ovo e a cebola têm enxofre, tá? Eles têm um elevado teor de enxofre nas suas composições. Por que quando a gente descasca a cebola, a gente chora, né? Porque quando você descasca a cebola, ela libera enxofre, e esse enxofre no seu olho forma ácido, né? Ácido sulfídrico, né? Pode formar até ácido sulfúrico numa quantidade pequenininha, né? Não vai derreter seu olho, mas você sofre uma ardência intensa, tá? Por causa do ácido do enxofre que se forma no olho, tá? E o ovo também tem enxofre, tá? Quando o ovo fica meio podre, né? Aquele cheiro de ovo podre é o cheiro do capeta, é o cheiro, tô brincando, é o cheiro do enxofre, tá? Beleza, turma? Beleza? Espero que todos tenham aproveitado bem a aula, o quanto eu aproveitei a excelente companhia de vocês. E agradeço aí as perguntas, agradeço a participação de todos vocês. Tudo bem?